A morte é uma realidade e a única certeza que existe para quem está vivo, só não tendo uma data para o seu acontecimento. Esse assunto é muito polêmico em várias culturas pelo mundo, sendo até um tabu em determinados lugares, gerando muitas vezes medo, pavor, folclore e até devoção, como no caso do México, onde a morte é uma santa, conhecida como a Santa Morte. Mas no século XIX, um costume mórbido e curioso se espalhou por diversas partes do mundo. Foram as fotos post-mortem. Post-mortem vem do latim, significando pós-morte ou após a morte. Essas fotos aparentemente tiveram origem na Inglaterra, quando a rainha Victoria pediu que fotografassem um cadáver de uma pessoa conhecida ou um parente, para que ela guardasse como recordação. A partir desse momento, o costume lentamente se espalhou por diversas partes do mundo, sendo que várias famílias passaram a fazer a mesma coisa, guardando para si uma mórbida recordação do ente querido que havia partido. Até os dias de hoje, por mais estranho que se possa parecer, em alguns lugares ainda se tem esse costume. Durante o século XIX, o ato de fotografar os falecidos era bem mais comum, parecendo nos dias de hoje algo estranho e sem sentido, mas naquele tempo se tornou um costume natural. Criar álbuns com fotos dos familiares e amigos mortos era uma espécie de negação da morte, ao mesmo tempo que as fotografias tornavam-se recordações guardadas pela família para se lembrar daqueles que se foram. Além disso, observa-se que fotografias naquela época eram um grande luxo, devido ao elevado preço para produzi-las e também devido à pouca quantidade de câmeras fotográficas e profissionais disponíveis. A fotografia post-mortem era em si algo bem caro e funcionava como última homenagem aos falecidos. No ato de fotografar a pessoa que morreu há pouco tempo, estando o corpo em estado fresco, eram criados verdadeiros cenários elaborados com composições muitas vezes complexas de estúdio para fazer os álbuns dos mortos e assim tornar a morte menos dolorosa. Em outros casos, após algum tempo do falecimento da pessoa, o ocorrido rigor mortis, era necessário inventar situações complicadas para a foto ficar natural, envolvendo a instalação de calços sobre as cadeiras e inclinar a câmera fotográfica para que a cena se ajustasse à posição fixa do cadáver. Para essas fotos, o importante era fazer parecer que os falecidos estivessem dormindo ou em posições de pessoas vivas. Com isso, era comum fotos com grupos de mortos e também de pessoas vivas sentadas, fazendo poses com cadáveres. Em algumas montagens, eram colocadas estacas de madeira por dentro da roupa dos cadáveres, ao mesmo tempo que eram maquiados e colocados em posições como se estivessem vivos, como em pé ao lado dos familiares, sentados com pernas cruzadas em sofás, lendo livros, abraçando o ente querido, ou outra pose que fosse normal para quem estivesse vivo. Grande parte das fotos de bebês eram coloridas artificialmente para dar um tom de vida ao cadáver das crianças. Observa-se que fotos post-mortem se diferem de fotos tiradas normalmente de cadáveres após acidentes ou decomposição, pois o intuito das fotografias e a arte por trás das montagens tinham finalidades apenas sentimentais, e não de impressionismo, como tiradas por repórteres ou curiosos. Agora você verá algumas fotos post-mortem originais tiradas em vários países, mostrando como eram feitos os retratos tenebrosos dos falecidos. Observa-se que uma das fotos foi tirada no Brasil, nos anos 1930, mostrando que o costume das fotos post-mortem se espalharam pelo mundo na época. Esta é de um pai com a criança dormindo, ambos mortos. Criança morta em pose de como se estivesse dormindo. Menino dormindo. Pode ser notado o blush rosa que colocaram sobre a foto para dar aparência de vida ao morto. Você consegue dizer quem está morto no momento dessa foto? Não é o velho, é a menina do meio. Criança morta, colocada sobre uma cadeira, fazendo pose de como se estivesse dormindo. Bebê morto, em pose de como se estivesse dormindo. Criancinhas mais jovens apareciam no colo de adultos vivos ou mortos, ou ainda em fotos de estúdio, como esta. Fotos de crianças em caixões era muito comum na época.
Família pousando ao lado da falecida, em pose de como se estivesse dormindo no chão. Observa-se que haviam alguns petiscos na mesa ao lado. Pode-se notar a apreensão da garotinha ao lado do irmão, o que estava abraçando seu ombro, como se estivesse vivo. Nessa foto, todas as moças que aparecem estavam mortas. A que estava abaixada, olhando para trás, estava com o rosto desfigurado. Esta foto post-mortem foi tirada na Vila São João Velho, ao lado do município de São João Novo, em São Paulo, Brasil. A data é dos anos 1930, com comentários dizendo Julieta Bosco e Idalina Tosi em um enterro. Por incrível que pareça, essa jovem está morta, estando seu corpo apoiado por madeiras por trás de suas roupas, permitindo uma pose praticamente natural. Garotinha morta, posando como se estivesse dormindo. Garotinha morta, posando com suas bonecas favoritas, tentativa de representar a realidade do dia a dia. Por incrível que pareça, quem está morta é a moça de pé, a sentada está viva. Esse é um exemplo clássico da arte fotográfica post-mortem que era utilizada na época. Agora, após conhecer este intrigante e assustador costume, o qual existe em muitos locais do mundo, até nos dias de hoje, pergunta-se: quem de vocês teria coragem de posar em uma foto post-mortem, ao lado de um falecido, como nos exemplos? Comente, curta a página no Facebook, clique em gostei. Até a próxima. Obrigado.